Agora falando da vitória do São Paulo para cima do Mirassol, 4 para o São Paulo, 1 para o Mirassol no estádio do Morumbi. Oscar muito elogiado pela torcida do São Paulo. Foi importantíssimo para esse placar do tricolor paulista. E o Caleri acabou o jejum, hein? Não marcava desde setembro do ano passado, fez as pazes com as redes e o São Paulo goleou o Mirassol 4-1 lá no estádio do Morumbi, Bruno Prado. É uma vitória importante contra um time de Série A, Mirassol, né? Vai estar na primeira divisão. O São Paulo ainda vai enfrentar o Mirassol 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Não foi um jogo tão fácil quanto o placar indica, 4-1. É um jogo que foi equilibrado durante boa parte. O São Paulo fez os 2 últimos gols já perto do final da partida. Mas uma boa vitória, atuação muito boa do Oscar. O Oscar foi o principal destaque do time. Lucas jogou bem de novo. São os 2 jogadores diferentes do São Paulo. E até na entrevista do Zubeldia, isso foi perguntada, foi uma pergunta acho que até do Raí Monteiro, sobre a criação de jogadas, que o São Paulo está criando bastante, e buscar um equilíbrio, né? Que o São Paulo também concede chances ao adversário. O Zubeldia falou realmente que o time está conseguindo criar mais, e aí tem a presença do Oscar, que ainda está se adaptando, isso ajuda. Então é o São Paulo que criou bastante, mas ainda busca um equilíbrio, né? Mesmo num jogo de 4-1. E esse momento da temporada é para isso, para você tentar corrigir, buscar equilíbrio. O São Paulo ainda concede muitas chances ao seu adversário. O Mirassol teve chance de fazer mais gols, né? Acabou perdendo oportunidades, mas o São Paulo também teve chance. Então foi um jogo legal, placar um pouco elástico, mas bom para o São Paulo, porque ainda uma pré-temporada, de certa maneira, mas é uma loucura, né? A gente está cada vez, sei lá, uma intolerância cada vez maior. Parecia que tinha acabado o mundo depois da derrota para o Santos no sábado. E como parecia que o São Paulo era o Manchester City no melhor momento do Guardiola depois de vencer o Corinthians, né? Não é nem uma coisa nem outra. É um time que tem bons jogadores, o Oscar acrescenta muita qualidade, coletivamente ainda está tentando se acertar e tem momentos muito bons, porque tem jogadores de qualidade, mas ainda está buscando ali. Ainda o São Paulo busca um ajuste como quase todo mundo, mas foi importante vencer o Mirassol depois da derrota para o Santos para evitar qualquer tipo de barulho desnecessário. Um gol, uma assistência na conta do Oscar. Até fiquei na dúvida se no primeiro gol do São Paulo o Caleri não tocou na bola. Teve gente que deu o gol pro Caleri, teve gente que deu o gol pro Oscar. Mas na súmula parece que o gol foi do Oscar mesmo, hein? Foi do Oscar, diretaço pro gol, sem o toque, sem a interferência do Caleri. Fábio Piperno, é vitória do São Paulo no estádio do Morumbi, como disse o Bruno Prado, contra um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro. 4 para o São Paulo, 1 para o Mirassol, Piperno. O São Paulo jogou bem, o Oscar rapidamente ele vai mostrando que ele é o maior talento do elenco do São Paulo, e isso aí até com uma margem de folga. E o São Paulo, ele vai produzindo ofensivamente aquilo que se imaginava a partir do momento que o seu técnico anunciou a disposição de escalar o quarteto. São Paulo ainda tem, laterais que chegam bastante ao ataque. Aliás, o Igor Vinícius, ele foi quem fez a assistência para o segundo gol. O argentino, lateral esquerdo, fez o terceiro gol. Então, eles participaram bastante do jogo ofensivo. Mas isso é uma parte do que é o São Paulo. Essa é a parte boa e favorável do que o São Paulo é capaz de fazer. E veja, o São Paulo ganhou de um bom time. Só que, por exemplo, no gol do Mirassol, o Mirassol empatou o jogo em 1-1. Então a bola é cruzada do lado direito. O Mirassol tem 2 atacantes que invadem a área, acompanhados pelos 2 zagueiros de São Paulo. E o Gabriel aparece nas costas, né? Um meio atacante, tal, que hoje até jogou boa parte do tempo um pouco mais à frente, mas o que isso mostrou? O desafio da recomposição, de jogar sem a bola que o São Paulo vai ter. Então a defesa estava lá, o lateral esquerdo deu lá o combate quando a bola foi cruzada, mas quando um jogador do time adversário, principalmente um jogador de meio campo, ou mesmo que fosse alguém de defesa, se projeta ao ataque, quem é que vai trabalhar nessa marcação, na recomposição? Quem é que vai jogar sem a bola? Então, esse é um desafio que o Zubeldia vai ter que resolver. É óbvio que
São Paulo não jogou contra nenhuma galinha morta, mas também é certo, é claro, notório que São Paulo vai enfrentar times muito mais difíceis. O jogo, até mais ou menos 15 do segundo tempo, nessa parte inicial do segundo tempo, teve até um Mirassol jogando melhor. Teve 2 grandes chances para empatar. Por sinal, o Yuri Castilho perdeu um gol da pequena área. Assim, o nível, escala é David, né? De gols perdidos. Mas depois disso, o Guilherme Pato acabou desperdiçando uma outra oportunidade muito clara. E aí o São Paulo voltou a mandar no jogo, especialmente a partir das 2 alterações que o Zubeldia fez. O Ferreirinha entrou muito bem e ele fez uma alteração no meio-campo, dando um equilíbrio melhor à marcação. Então, serviu sim como uma boa oportunidade para o técnico de São Paulo fazer um diagnóstico importante daquilo que o time é capaz de mostrar de virtudes e dos defeitos. Você falou o nome do Guilherme Pato, mencionou o jogador, né, que foi revelado pelo Internacional. Campeão da Copinha. Campeão. Final contra aqui no ponto que eu recebi, assim, o currículo do jogador, desde o berço até hoje, assim, negócio impressionante. O nosso Pedro Henrique Sperber aqui na coordenação do Canelada. Ele tá dizendo agora que é bom jogador. Será que o padrão de finalização que ele mostrou na oportunidade perdida, ele aprendeu lá também? Não. E isso ele não falou. Isso ele não falou aqui no ponto. Ó, Mauro Betting, 4 para o São Paulo, 1 para o Mirassol. E o Oscar, hein? Eu tava dando uma olhada aqui, 2 gols e 2 assistências em 4 jogos até aqui pelo Tricolor, Mauro. Era o grande retorno à casa do futebol brasileiro até o Neymar, mas já o desempenho do Oscar desde a estreia é muito bom. Até quando o São Paulo perdeu para o próprio Santos, ainda sem Neymar, no último fim de semana na Vila, o Oscar foi brilhante, mas foi bem. E é um cara diferente, é um cara, inclusive, fazendo funções que eu não imaginava a partir da esquerda, né? Eu imaginava o Oscar mais centralizado quando joga com o Luciano. E sem a bola ter jogado muito com a bola, é um jogador diferente, como era de se imaginar, rapidamente se adaptando não ao Morumbi, ao São Paulo, mas ao futebol brasileiro. Foi muito tempo fora dele e muito tempo na China, que a gente sabe que não é o ideal. Champions League, Premier League, Champions League é outra história, jogador de Copa do Mundo de altíssimo nível, né? Mas ele está muito bem. E o São Paulo com a bola é isso, né? Quando eu falo São Paulo, do Oscar, do Lucas, do próprio Luciano, o Ferreirinha e do Calleri. Aliás, é uma vantagem, isso em relação, sobretudo, a Corinthians e Palmeiras. Estou dizendo que é coisa da mídia, mas se um centroavante do Corinthians ou do Palmeiras fica desde setembro sem fazer gol, cai o mundo. Até eu sabia que o Calleri não fazia gol, acho que no último bate-pronto eu falei sobre o Calleri que estava devendo gol, mas com vontade. Contra o próprio Santos ele fez a jogada do gol do Lucas Moura e tal, mas se o jogador do Corinthians e do Palmeiras não faz gol desde setembro, um centroavante do nível, da história que tem o Calleri no São Paulo, pessoal, aldeões com Yuri Alberto, por exemplo. O Yuri Alberto, embora teve momentos bizarros em 23, recuperado devidamente em 24, mas assim, um centroavante de um time como esse, do nível e da merecida idolatria que tem o Calleri no São Paulo, os caras não fazem gol desde setembro, aldeões com tochas em cada jogo, assim. Então, legal, faz o gol. E como foi destacado, contra o time de Série A, um bom time que está se reestruturando, com o Mirassol. Talvez o 4-1 tenha sido muito dilatado pelo que foi o jogo, mas até animicamente, depois da derrota no Sansão, maravilhoso para o São Paulo. Muito, muito legal. Bruno Prado, mais uma grande partida do Oscar com a camisa do São Paulo. Está começando agora essa trajetória do Oscar, esse retorno dele ao futebol brasileiro é recente. Chegando junto com o Neymar, né? Os dois são da mesma geração, participaram da Copa do Mundo de 2014. Mas vale esse entusiasmo aí do torcedor do São Paulo. E reparando até no posicionamento, parece que o Oscar não está jogando de 10-10, né? Parece que ele está mais aberto pelo lado do campo. Imagina quando jogar de 10 mesmo o Oscar, Bruno. Ele parte da esquerda para o meio, é a maneira como o Zubeldia encaixou o time nesse primeiro momento, né? Com o Lucas na direita, o Luciano no meio, o Oscar na esquerda, o Calleri de centroavante. Com a bola ele vem para dentro, ele não é um ponta, né? Ele vem jogar por dentro quando ele tem a bola. Aí sem a bola tem essa questão da recomposição, né? Muitas vezes o Enzo Dias acaba sobrecarregado, que é o Oscar que na teoria tem que fechar aquele lado. Então são ajustes ainda a serem feitos. Mas, tecnicamente, o Oscar acrescenta muito ao São Paulo. É um jogador que traz uma qualidade que o São Paulo não tinha.
O Lucas era o jogador diferente do São Paulo, era o único. E quando eu digo isso, não quer dizer que os outros são ruins, mas falo de diferente. Caleri, bom, Luciano, bom, eu gosto do Alisson, gosto do Pablo Maia, o Arboleda, um zagueiro que está lá desde 2017. São Paulo tem bons jogadores. Mas o diferente era o Lucas, era o cara de onde que você... O diferente que o que é? Que você espera algo fora do comum. E o Lucas entregava isso em alguns momentos e continua entregando, como o gol que fez contra o Corinthians, enfim. E agora tem mais um diferente, que é o Oscar. Outra característica, outro jeito de jogar. O Lucas é um jogador mais que gosta de conduzir a bola, tentar o drible, a jogada individual, a arrancada, velocidade. O Oscar é um armador, é um jogador mais... Assim, eu gosto mais de ver o Oscar jogar. Aí é uma questão de gosto. Cada um tem a sua característica. O Oscar é um jogador, sim, mais elegante com a bola no pé. Ele é um jogador de um passe que você não espera, que coloca o companheiro na cara do gol de uma maneira que você não está esperando. Ele acha um passe que ninguém está esperando. Já teve alguns lances, ele partindo de partindo da esquerda para o meio, que ele vai partindo da esquerda e mete uma bola já no outro lado, por cima da defesa. Ele tem feito bastante isso, de meter a bola por cima da defesa adversária para encontrar um companheiro em boa condição. Então o Oscar, ele acrescenta ao São Paulo algo que o São Paulo não tinha, né? Um armador com essa qualidade que faz jogadas inesperadas, e o São Paulo tem agora um segundo jogador diferente, cada um do seu jeito, mas são dois jogadores capazes, Lucas e Oscar, de fazerem coisas que você não espera no jogo. Isso é importante, principalmente em confrontos mais equilibrados. O André Silva marcou um belíssimo gol também com a camisa do São Paulo. Hoje, 4 São Paulo, Mirassol 1, e o Caleri fez as pazes com as redes. Só mais uma coisinha. Claro. Eu sou muito a favor dessas briguinhas que tem de torcida, a mesma torcida no mesmo time em rede social. Tem os que querem que o São Paulo jogue com o time da Copa São Paulo e os que não querem. Assim, eu sou muito a favor de usar os garotos, até porque o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo está quebrado. Então eu sou muito a favor de usar os garotos, e a base manteve o São Paulo competitivo nesses últimos anos. No título da Copa do Brasil você tinha Beraldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, o próprio Lucas é da base, o Oscar é da base, o Militão, o Antônio, o Casimiro, Kaká, enfim, eu sou muito a favor de usar a base. Mas hoje não entrou o Rian Francisco, que é um garoto que é muito promissor, o cara que faz gol. E tinha gente dando chilique porque o moleque não entrou. Não precisa pôr em todos os jogos. Sim, é legal que ele vai ter oportunidade, como entrou contra a Portuguesa, fez gol. Mas se ficar essa coisa radical assim, se não entrar o menino é que não usa, ou que não dá oportunidade, é que não deixa jogar, calma. Não é obrigado a colocar o moleque em todos os jogos. Vai ter jogo que ele vai entrar, vai ter jogo que ele não vai entrar. Então, muita calma. E eu sou totalmente favorável a usar os meninos. Mas não precisa ser esse radicalismo. Não, tem que botar de qualquer jeito. Senão, se não botar é um absurdo. Calma, ele vai jogar, ele vai ter as oportunidades dele e tem talento para aproveitar essas oportunidades. Porque eu vi uma ala da torcida do São Paulo, não vou generalizar, mas eu vi uma parte hoje criticando o Zubeldia porque não colocou o Rian Francisco no jogo. Nossa, que era um jogo controlado, 4-1. Um escândalo, porque coloca o Rian Francisco. Pelo amor de Deus. E o Caleri, né? Eu estava até puxando aqui o tema Caleri, porque assim, fez as pazes com as redes. Eu citei também o André Silva. São Paulo tem Caleri, Luciano, André Silva e o Rian Francisco. E vai ter, já para não dizer que já não tem o próprio Rian Francisco, né? Tem essas 4 opções aí, né, para camisa 9, fazedor de gols. E eu vejo também... Gente. E eu vejo torcedor do São Paulo, Mauro, falando assim, o Caleri não tem balançado as redes, mas é um jogador importante para o funcionamento do time. Tem muita garra, né? Muita raça o Caleri. E hoje ele balançou as redes. E também queria saber a sua opinião sobre esse assunto que o Bruno puxou e é pertinente, né? A cobrança para cima do Zubeldia de parte da torcida que queria o Rian Francisco em campo hoje, Mauro. Então, o São Paulo, no Brasil e acho que na América do Sul, dos clubes que, digamos, muita gente querendo 9, elencos poderosos querendo 9. E o São Paulo, o Caleri, isso acontece com o Caleri, acontece com outros jogadores, né? Fase de gol, é muito tempo, sim, sem gol, ok, mas passa, né? E volta ao normal fazer o que ele fez hoje nessa grande vitória sobre o Mirassol. Mas o São Paulo tem opções aí, umas 4 mesmo que a gente elencou. O próprio Luciano pode ser esse 9. O André é um bom jogador também e um enorme potencial, enorme mesmo, muito grande é o Rian Francisco. O gol que ele fez contra a Portuguesa no Pacaembu, pelo tempo, pela pressão, pelo momento, pela matada, pela finalização, e pelo que a gente viu na Copa São Paulo, uma campanha pentacampeã do torneio por parte do São Paulo, é coisa para você, fosse outro momento, já botar para ir para o jogo e acho que não teria problema. Mas é um momento que sim, espera um pouquinho, ter o Caleri, ele precisava do gol, um cara como ele, com a história muito
muito bacana que tem o Caleri com o São Paulo e com o São Paulino, você tem que meio que insistir. Uma hora vai entrar. E quando sai, meio que desembesta. Aquilo que fala o aniversário, um dos aniversários, já não é mais do dia, mas de ontem, né, do dia 5, o Cristiano Ronaldo, que pro artilheiro, pro um goleador e tal, é que nem ketchup, né? Da hora do ketchup, né? Que é aquela coisa, às vezes não sai o ketchup, mas depois que bate sai um monte, né? Então, assim, e parece que o Cristiano Ronaldo de gol de futebol sabe, né? Então, assim, pode ser um recomeço do normal do Caleri, que é fazer gols e não ficar tanto tempo sem os fazer.